As cobras existem há mais de 100 milhões de anos e estão entre os animais mais temidos e ao mesmo tempo mais fascinantes do nosso planeta. Presentes em mitos, religiões e no imaginário popular, elas são frequentemente vistas como vilãs, mas a verdade é que as cobras desempenham um papel fundamental no equilíbrio da natureza, e sem elas, muitos ecossistemas simplesmente entrariam em colapso. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo secreto desses animais incríveis. Você vai descobrir como elas vivem, o que comem, como se reproduzem, e por que, em vez de temiclós, deveríamos admirá-las e protegê-las. Fique comigo até o final, para entender por que as cobras são muito mais importantes do que você imagina. Para começar, vamos entender o que é uma cobra. Elas pertencem ao grupo dos répteis, mais especificamente à subordem serpentes. A característica mais óbvia é a ausência de patas, o que lhes confere um corpo extremamente flexível, perfeitamente adaptado para rastejar, escalar, nadar e até cavar. Essa versatilidade permitiu que elas colonizassem praticamente todos os ambientes da Terra. Hoje, existem mais de 3.700 espécies de cobras catalogadas no mundo, espalhadas por quase todos os continentes, com a única exceção da Antártida. E a diversidade entre elas é simplesmente impressionante. Em termos de tamanho, por exemplo, temos a menor cobra conhecida, a Cobrephilia barbados, que mede pouco mais de 10 centímetros e se parece com uma minhoca. No outro extremo temos gigantes como a anaconda verde, uma das cobras mais pesadas do mundo, que pode ultrapassar os 8 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos. Já a Piton reticulada, encontrada no Sudeste Asiático, detém o título de cobra mais longa do planeta, com registros de indivíduos que ultrapassam os 9 metros. Uma das perguntas mais comuns sobre as cobras é se elas são venenosas. A resposta correta é usar o termo peçonhentas. Venenosas são as criaturas que causam dano se forem ingeridas, enquanto as peçonhentas injetam sua toxina. E sim, as cobras se dividem nesses dois grandes grupos. As peçonhentas, como a naja, cascavel, a mamba negra e a nossa jararaca aqui no Brasil, produzem peçonha em glândulas especializadas e a injetam através de presas para capturar suas vítimas e se defender. Por outro lado, a maioria das espécies não é peçonhenta. Cobras como a jiboia, a sucuri e a piton utilizam outro método para abater suas presas. A constrição. Elas se enrolam ao redor da vítima e aplicam uma força imensa, apertando até interromper a respiração ou, mais precisamente, a circulação sanguínea, o que leva a uma morte rápida. É um método de caça igualmente eficiente. E quanto tempo vive uma cobra? Isso varia muito dependendo da espécie e do ambiente. Na natureza, onde enfrentam predadores, doenças e a dificuldade de encontrar alimento, muitas cobras vivem entre 10 e 20 anos. Espécies maiores, como as pitons e as sucuris, tendem a viver mais, podendo ultrapassar os 30 anos, em cativeiro, com cuidados veterinários, alimentação regular e sem a ameaça de predadores. A longevidade aumenta drasticamente. Existem registros de cobras que viveram mais de 40 anos em zoológicos. Agora vamos falar sobre a alimentação, que é um dos aspectos mais fascinantes das cobras. Todas elas são exclusivamente carnívoras. A dieta varia conforme o tamanho e o habitat da espécie. Cobras menores se alimentam de insetos, lesmas, ovos, pássaros, roedores e lagartos. Já as gigantes do mundo das serpentes, como as sucuris, podem caçar presas de grande porte como capivaras, veados e até jacarés. E aqui entra uma das suas habilidades mais impressionantes, a capacidade de engolir presas muito maiores que a própria cabeça. Como elas fazem isso? Ao contrário de nós, os ossos da mandíbula das cobras não são fundidos. Eles são conectados por ligamentos extremamente elásticos, permitindo que a boca se abra em um ângulo de quase 180 graus. Isso, combinado com um crânio flexível, permite que elas engulam animais inteiros, que depois são digeridos lentamente por sucos gástricos muito potentes. Outro ponto incrível é o metabolismo delas. As cobras são animais de sangue frio, o que significa que não gastam energia para manter a temperatura corporal. Isso resulta em um metabolismo muito lento e eficiente. Após uma grande refeição, uma cobra pode passar semanas ou até meses sem precisar comer novamente. Ela entra em um estado de dormência, economizando energia ao máximo, enquanto digere sua presa. Uma sucuri que come uma capivara, por exemplo, pode ficar mais de 6 meses sem caçar. A reprodução também é bastante diversificada. Existem 3 modos principais. Algumas espécies são ovíparas, ou seja, botam ovos, que são incubados externamente no ambiente. A piton, por exemplo, enrola-se ao redor dos seus ovos para mantê-los aquecidos. Outras espécies são ovovivíparas,
o que significa que os ovos se desenvolvem e eclodem dentro do corpo da mãe, que depois dá à luz filhotes já formados. E por fim, existem as espécies vivíparas, como a jiboia e a sucuri, que desenvolvem os filhotes em uma estrutura parecida com uma placenta, dando à luz filhotes vivos, sem a presença de ovos. O número de filhotes pode variar de apenas alguns para mais de 100 de uma só vez, dependendo da espécie. Para sobreviver em tantos ambientes diferentes, as cobras desenvolveram sentidos altamente especializados. A visão da maioria delas não é muito aguçada, mas elas compensam isso de outras formas. A língua bifurcada, que muitas pessoas associam erroneamente a uma picada, é na verdade um órgão sensorial incrível. Elas a colocam para fora para captar partículas químicas do ar. Depois, ao recolher a língua, as pontas se encaixam em um órgão no céu da boca, chamado órgão de Jacobson, que interpreta essas partículas, permitindo que a cobra cheire ou sinta o gosto do ambiente. É assim que elas rastreiam presas, encontram parceiros e detectam predadores. Além disso, algumas cobras, como as jiboias, pitons e cascavéis, possuem um sexto sentido. Elas têm focetas loreais, que são pequenos orifícios entre os olhos e as narinas, capazes de detectar a radiação infravermelha. Isso permite que elas vejam o calor corporal de suas presas, mesmo na completa escuridão. É como ter um óculos de visão noturna embutido, o que as torna caçadoras noturnas extremamente eficientes. Apesar de todo esse aparato de caça e do medo que elas inspiram, a grande maioria das cobras não é agressiva e faz de tudo para evitar o contato com humanos. Os ataques geralmente acontecem apenas como último recurso, quando o animal se sente ameaçado, encurralado ou é pisado acidentalmente. A primeira reação de uma cobra ao encontrar uma pessoa é fugir ou se esconder. Estatisticamente, as cobras matam muito menos pessoas por ano do que acidentes de trânsito, quedas ou até mesmo ataques de cães. Ainda assim, o medo irracional faz com que milhões de cobras sejam mortas todos os anos, de forma completamente desnecessária e prejudicial ao meio ambiente. E aqui chegamos ao ponto mais importante deste vídeo: o papel vital das cobras na natureza. Elas são controladoras de pragas naturais, extremamente eficientes. Ao se alimentarem de roedores, por exemplo, elas ajudam a controlar as populações de ratos, que podem destruir colheitas e transmitir dezenas de doenças para os seres humanos. Sem as cobras, teríamos um aumento exponencial na população de roedores, o que causaria prejuízos enormes para a agricultura e um grave problema de saúde pública. Elas são consideradas espécies-chave em muitos ecossistemas. Isso significa que a sua presença ou ausência tem um efeito cascata em toda a cadeia alimentar. Se as cobras desaparecerem, as populações de suas presas explodem, e os predadores que se alimentam de cobras ficam sem comida. O resultado é um desequilíbrio ecológico que pode levar ao colapso de todo o ecossistema. Infelizmente, muitas espécies de cobras estão atualmente ameaçadas de extinção. As principais ameaças são a destruição de seus habitats, pelo desmatamento e pelas queimadas, o tráfico de animais silvestres para o comércio ilegal de peles ou de animais de estimação exóticos, e a perseguição humana direta, movida pelo medo e pela falta de informação. A destruição desses animais não é apenas cruel, mas também um tiro no próprio pé. Proteger as cobras é proteger o equilíbrio da natureza e, consequentemente, a nossa própria qualidade de vida. As cobras não são monstros rastejantes que querem nos atacar. Elas são predadoras silenciosas, eficientes e, acima de tudo, peças fundamentais para o bom funcionamento do nosso planeta. Conhecer esses animais, entender seu comportamento e sua importância, é o primeiro e mais importante passo para abandonar o medo irracional e substituir por respeito e admiração. Elas são uma prova viva da incrível capacidade de adaptação da natureza, sobrevivendo a extinções em massa e evoluindo ao longo de milhões de anos para se tornarem as criaturas fascinantes que são hoje. Da próxima vez que você vir uma cobra, lembre-se de seu papel vital e de sua beleza única. Lembre-se que ela está ali cumprindo uma função essencial para a saúde do planeta. Espero que este vídeo tenha ajudado a mudar um pouco a sua percepção sobre as cobras. Elas merecem nosso respeito e nossa proteção. Se você gostou desse conteúdo e aprendeu algo novo hoje, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Isso ajuda nosso canal a crescer, a monetizar e nos permite continuar trazendo mais conteúdos educativos e importantes como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.